Fala galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme Levi do ECG Cardio. Hoje venho fazer um vídeo bem objetivo em relação à questão da semana, que é a questão de hipercalemia numa paciente renal crônica agudizada por tratamento irregular, na qual causou a ela um ritmo sinoventricular, uma alteração elétrica grave, visto um potássio de 11,5, que é severo, é grave também, um valor que são poucas vezes visto, né? Então, a partir disso, para a gente chegar ao diagnóstico, chegar à avaliação elétrica e o tratamento, é importante a gente lembrar de como é a condução elétrica cardíaca, né? O coração tem a parte hidráulica e a parte elétrica. Dentro da parte elétrica, a gente tem as células de condução lentas, que são do nó sinoatrial e do nó atrioventricular, tem a função de forma breve de ser a função marca-passo, de gerar o estímulo, e as células cardíacas da musculatura são células de despolarização rápida, na qual ela propaga esse estímulo. De certa forma, vamos começando pela rápida. Como que é feita essa despolarização? Ela é dividida em 5 fases, fase 0, 1, 2, 3 e 4. A partir disso, a fase 0 é a fase principal, que se inicia a despolarização cardíaca. A fase 0 é a fase que entra sódio em grande quantidade na célula. Nesse momento, abriu-se os canais de sódio e os canais de cálcio, tá? Lembrando, para essa concentração de cálcio entrar de forma extremamente rápida na célula, quer dizer que tem uma quantidade de sódio extracelular grande e intracelular pequena. Abriu-se o canal, entra uma quantidade grande para o intracelular, que causa a despolarização, terminando a fase 0. Fase 1 se inicia. A fase 1 é quando os canais de sódio se fecham. Os canais de cálcio estão abertos ainda, mas a gente vai comentar deles já já. E os canais de potássio se abrem. Da mesma forma que entraram os íons, vão sair, ou melhor, vai sair o potássio. O potássio, por isso, tem uma quantidade grande intracelular, uma quantidade pequena fora. E essa quantidade pequena fora, de spoiler, vai ser importante para a gente, porque essa quantidade pequena que tem fora, se ela tiver uma alteração brusca, ela começa a atrapalhar nessa repolarização dessa célula, tá? E esse é o principal spoiler. E terminando a própria fisiologia. Fase 1, esse canal de potássio é aberto, começa a sair potássio. Nesse primeiro momento, a célula despolarizada começa a repolarizar. É o primeiro momento de repolarização, no qual não consegue ser concluído porque, lembra, os canais de cálcio estão abertos. Esses canais de cálcio abertos, ele é um canal lento. E esse canal lento, ele abre de forma lenta, começa a ter um influxo de cálcio até chegar a um platô. No momento que chega a esse platô, é o momento que ele se iguala a entrada de cálcio se iguala à saída de potássio. Então a gente tem a fase 2, que é a fase de platô, que é a hora que nós temos no momento que se iguala a saída de potássio com a entrada de cálcio. Ao fim da fase 2, que é a fase de platô, os canais de cálcio se fecham. E a partir disso, a partir do momento que ele se fecha, uma coisa importante é que esse é o período refratário absoluto. Dentro desse momento que os canais, tanto de sódio quanto de cálcio, ainda está aberto, é o momento que você não consegue ter estímulo externo, tá? Não vai ser principal para nossa parte de hipercalemia, mas é bom para você lembrar. Partindo desse momento, terminou a fase 2, a fase 3 e a fase 4 é a fase do término dessa repolarização, que é o momento que está saindo o potássio até chegar ao linear normal dessa célula, tá? Então, o potássio, a saída de potássio é responsável pela repolarização da célula. E para isso é necessário que a concentração pequena extracelular se mantenha na concentração
adequada. Quando a gente tem uma alteração brusca, mas nada mais do que um valor normal de 4,5, quando chega a 11,5, mais do que dobrou, e isso faz extremamente diferença para a repolarização da célula, tá? Só para fazer a diferenciação, a célula lenta, ela funciona sem a bomba de sódio, então é um raciocínio semelhante, mas como não vai fazer tanta diferença para o nosso raciocínio na hipercalemia, fica bastante importante o raciocínio da célula rápida, que faz você entender o porquê que o potássio alto altera tanto a repolarização cardíaca. A partir disso, chegou esse paciente na sua sala de emergência, um paciente desconfortável, com uma certa alteração do nível de consciência, é uma paciente, no caso, com um ritmo ao monitorizar, ao fazer o eletrocardiograma dela, você vê um QRS largo, um ritmo regular e uma taquicardia. Primeira pergunta que eu fiz para vocês é qual pergunta que vai ser feita. E a principal, no primeiro momento, tem que ser a avaliação se esse paciente está instável ou não, porque você pode avaliar as outras causas com um pouquinho mais de calma, partindo do princípio que o paciente está estável. E esse é o paciente que muitas das vezes chega para você estável, porque é uma causa metabólica. Porém, dentro da monitorização, a avaliação de necessidade de oxigênio, o acesso venoso e o eletro, no momento que você faz o acesso venoso, partindo que você está numa sala vermelha, você colhe o exame de sangue. E paciente dessa forma, vale a pena colher uma gasometria. A gasometria, na sua primeira avaliação, se o seu aparelho estiver calibrado, que é importante ele estar calibrado, ele vai te dar um norte em relação aos eletrólitos, ele vai te dar um norte em relação à hematimetria. E isso foi o que direcionou parte da conduta com potássio de 11,5. Então, mais uma vez, a importância de uma gasometria no cenário de emergência. Além disso, você vai ver o pH que tinha uma acidose com bicarbonato baixo, tá? Então, nesse paciente, o que é de bastante importância? Fazer o gluconato de cálcio. Esse cálcio, ao entrar, vai permitir que haja a estabilização de membrana a partir da concentração de cálcio entrando nessa célula, fazendo com que essa membrana esteja mais estável, permitindo uma fase 2 maior, mais estável. A partir disso, segunda coisa que você faz na emergência, a glicoinsulina. A glicoinsulina, você permite que você tenha um estímulo de entrada de potássio na célula, no qual, de acordo com a literatura, diminui esse potássio em torno de 1 ponto, 1,5 ponto até 2, tá? Que foi o suficiente para transformar aquele ritmo sinoventricular, aquele ritmo de QRS largo, a um limiar de potássio menor. Então, o gluconato de cálcio estabiliza a membrana e transforma aquele ritmo de QRS alargado num ritmo de QRS estreito por estabilizar a membrana, mas no nosso eletro você ainda vê o mundo até apiculado, e a glicoinsulina atua trazendo o potássio para dentro da célula. Além disso, visto a acidose desse paciente, é indicada pela acidose e pela hipercalemia, a primeiro momento, essa urgencialização da diálise, que é bastante importante para a resolução do caso. Sem isso, não existe solução. E além disso, você pode fazer no cenário de emergência o bicarbonato. O bicarbonato, no valor de 7, tem a indicação de você fazer a reposição, que também vai permitir ajudar na estabilização da membrana cardíaca e na recuperação dessa acidose. O vídeo ficou em torno de 10 minutos. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. Espero que tenha permitido sanar algumas dúvidas. Vou deixar a legenda e tentar deixar umas 2 imagens para você por aqui. Aquele abraço, se cuida, curte o vídeo e compartilhe tanto aqui quanto no YouTube.